Olha só, a Prefeitura de Contagem começou hoje a multar pessoas e estabelecimentos que não estão cumprindo o isolamento social. Agentes da Guarda Municipal fazem a fiscalização pela cidade. O valor das multas varia de R$500 até R$5.000, com possibilidade de prisão para pessoas físicas. Para empresas, vai de R$5.000 a R$30.000. Quem explica a medida é ele, o prefeito Alex de Freitas, já está na ponta da linha. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, ouvintes da 98. Prefeito, conta pra gente aí que outras medidas estão sendo realizadas em Contagem no objetivo de manter o isolamento social da população. Olha, Lucas, a gente tem feito todos os esforços possíveis e imagináveis, sempre seguindo a orientação do Comitê Gestor da Crise do Covid-19, a exemplo do que tem feito os municípios das diversas regiões metropolitanas espalhadas por esse Brasil, uns com mais efetividade e outros com menos. Nenhum decreto municipal ou do governador do estado suplanta a liberdade do indivíduo, que, convenhamos, por muito esforço de vocês da imprensa, tem recebido uma descarga muito grande de informações sobre a gravidade, né, dessa guerra que todos nós enfrentamos, da maior crise depois da Segunda Guerra Mundial, o que pode significar o colapso da saúde, do sistema público e privado de saúde no Brasil. Sobretudo nas regiões metropolitanas, onde a concentração desses equipamentos é maior. A gente enfrenta, naturalmente, uma série de outras questões tão igualmente importantes. A subsistência dos comerciantes, dos autônomos, todos aqueles que estão sofrendo nesse primeiro momento as consequências. No Brasil a gente não fez o lockdown, mas o esvaziamento, né, das atividades econômicas. Isso tem reflexo na vida desses comerciantes, sejam eles pequenos, grandes empresários, industriais. Enfim, a atividade econômica sofre um impacto muito grande e, consequentemente, também gera um impacto muito forte nos cofres públicos. E a gente tem que equilibrar esse jogo, porque o mais importante, e essa é uma decisão quase que unânime, que é preservar as vidas, né? A economia só subsiste, só existe em razão do ser humano, né? Se o ser humano não estiver lá, não faz sentido perder um ente querido e deixar de faturar um mês, 2 meses, por mais doloroso que seja. No meu caso, particularmente, eu não hesitarei em preservar as vidas. E temos marchado, né, tentando convencer, sempre que possível, usando inclusive a colaboração imprescindível de vocês da imprensa, um apelo a todos os indivíduos que façam a sua parte. Semana passada, o escândalo que estava envolvendo as filas nos bancos, inclusive em função da excepcionalidade, fim de mês, início de mês, enfim, as lotéricas e os bancos lideraram de maneira destacada as denúncias que a nossa Guarda Civil e a Prefeitura, nos seus diversos setores de ouvidoria, foram recebendo. E a gente constatou a necessidade de pôr freio nisso. E eu estou falando de um setor, faço questão de excetuar aqui e tratar de maneira diferenciada as lotéricas, que recebem acho que 60 centavos por autenticação. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que tem serviço de natureza, além de concorrerem com o sistema privado, prestam um serviço social indispensável para a população, sobretudo a Caixa Econômica. Mas esses grandes bancos que estão enfrentando ou estão tratando o seu cliente e as cidades que estão passando por isso com desprezo, inclusive seus servidores, colaboradores e funcionários, a gente não viu nenhuma medida que não fosse a de endurecer. Os bancos terão que oferecer toda a segurança e ajudar a organizar a fila. É o setor que mais faturou ou que mais obteve lucro e aferiu lucro ao longo desses últimos 20, 30 anos nesse país, e não pode tratar a população e as cidades e as regiões metropolitanas com esse nível de desdém. O problema é muito sério, envolve um esforço. Há vários comerciantes, pastores, a Igreja Católica, todo mundo contribuindo, fazendo sua parte, para que o banco se organize de mal e porcamente e não ofereça nenhum tipo de garantia, de separação, de orientação e nem equipamento de segurança para os seus clientes. Então a cidade tomou essa medida. Hoje já fechamos uma agência do Banco Itaú,
Vamos seguir amanhã com uma fiscalização muito acirrada. Nos reunimos hoje com a Caixa Econômica e as lotéricas. O município vai fornecer EPI, máscara para o grupo de risco, para que eles façam as operações que têm que ser feitas nas agências ou nas lotéricas, mas a gente vai endurecer muito com as agências bancárias e com os comerciantes, aqueles que estiverem descumprindo o decreto, colocando em risco a segurança sanitária das pessoas. Prefeito, boa tarde, João Henrique do Vale, tudo bem? Boa tarde, João Henrique. Beleza. Prefeito, a gente está vendo aqui em Belo Horizonte um relaxamento das pessoas, a gente vê cada dia a cidade mais cheia, e aí eu queria ver com você como está em Contagem essa situação e se essas multas foi por causa desse relaxamento que a gente pode dizer que é até natural das pessoas. Veja que a gente, assim como a exemplo de Belo Horizonte, tudo que você observar em Belo Horizonte, em Contagem, você pode tirar de alguma forma exemplo da região metropolitana. A gente é muito interligado. Quando a gente discute economia e ações, hoje pela manhã numa reunião um pouco mais reservada com alguns empresários, a gente se esquece que a gente está falando de um mundo globalizado. Por mais que a gente se esqueça disso, a economia é uma cadeia que segue a regra mundial. Quem fatura muito está com problema, porque a China está com problema, porque o mercado, os dois maiores mercados do mundo, China e Estados Unidos, enfim, isso atingiu a todos nós aqui. Eu observo as ações da Prefeitura de Belo Horizonte, da de Betim. A gente tem que trabalhar com o mínimo de sincronismo. Perdão. Não há como a gente ficar um afrontando o outro. A gente tem que estar agora unido, observando que a gente está falando de uma mesma massa que se desloca daqui para ali, de lá para cá, e a gente está passando pelo mesmo problema. Se sobrecarregar o sistema de saúde, eu tenho seguido muito as orientações da Secretaria Estadual de Saúde, né, bem como a Agência Metropolitana, enfim, com muita sincronia também com o Governo do Estado, a quem cabe a coordenação das regiões metropolitanas, a fim de que todos nós, e não há ninguém que vai sair bem dessa crise. O desempenho do prefeito de Contagem, de Belo Horizonte, ou o de Betim, dos colegas aí da região metropolitana e de todo o Brasil, vão estar associados às decisões individuais de cada pessoa que habita nesses municípios, o compromisso que cada indivíduo tem com essa crise. As medidas que os municípios e os estados têm adotado também tem conflitado na cabeça desse ouvinte, o que vê o presidente dizendo, por vezes o contrário, por vezes ele segue a orientação do ministro da Saúde. É impossível não ficar confuso. Tem um amigo meu que está aqui do meu lado, Pedro Blanc, que diz que se a pessoa estiver realmente bem informada, é impossível não estar confusa. Todos nós estamos confusos, todos nós queremos acertar e todos nós torcemos para sairmos dessa crise o mais rápido possível. Mas para isso dar certo é necessário que todos nós, cada um de nós, faça a sua parte. Os que acreditam pouco no vírus, os que acreditam muito, sem pânico, sem medo, mas com a noção plena da gravidade e o porquê de tomarmos essas decisões baseado no que o mundo tem de resultado melhor. O que a gente está fazendo é copiar aqueles que já passaram, que já enfrentaram a crise, os que foram mal sucedidos, os que foram bem sucedidos. Vamos copiar o modelo bem sucedido, que eu acho que é o nosso dever. Prefeito, aqui é Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Estou aqui recebendo a participação dos nossos ouvintes e muita gente perguntando sobre como que vai ser feita essa abordagem com a população, as pessoas na rua, né? Porque tem essa multa aí para empresas que descumprirem as regras e para o cidadão comum que às vezes está ali circulando. Como é que vai ser feita essa abordagem, essa aplicação de multa? Vai haver aí uma conferência para saber se a pessoa está se deslocando, por exemplo, para um supermercado, uma farmácia? Como é que vocês traçaram essa estratégia? A orientação para a Guarda Civil, para todas as secretarias que fazem e colaboram nessa fiscalização, é de uma abordagem didática. É muito mais uma orientação, podendo ao cabo, notadamente, o sujeito estiver desrespeitando de forma irresponsável, inconsequente, intransigente, a gente poder lançar a mão dessa multa administrativa, podendo, inclusive, terminar numa delegacia. Não é o nosso desejo. Que a gente orienta a Guarda, que faça e cumpra o papel de orientação, representando o poder público no desafio que temos todos de conscientizar. Mas, se for necessário, não hesitarão, eles já têm um instrumento e compete
a função de cada um desses agentes da lei o estrito cumprimento da lei, né? A gente pede para ter bom senso, pede para flexibilizar, mas o que acaba pesando, fato, é que eles têm que cumprir a lei, e hoje o decreto determina que o descumprimento dessas medidas de reclusão podem levar à multa, inclusive à prisão, no caso extremo. Isso também avaliando o nível de mal que aquela pessoa pode estar causando, o dano que ela pode estar causando à sociedade, se ela estiver abusando muito, se for reincidência, enfim, os critérios, mas levam sempre o nosso apelo do bom senso. Temos feito essa discussão com nossos comandados, mas também com muita sintonia com as forças policiais que são comandadas pelo governo do estado, a polícia militar, a polícia civil, os próprios agentes do Corpo de Bombeiros Militar. Prefeito, a situação do transporte coletivo de Contagem, como é que está o funcionamento nessa segunda-feira e durante a pandemia? Há alguma restrição? Olha, a gente está fazendo um estudo para tentar implementar, e veja, porque nós estamos falando de uma cidade que tem 30% do transporte coletivo gerenciado no seu próprio sistema. O resto é governado e administrado pelo governo do estado. São linhas gerenciadas hoje pela CETOP, são os vermelhinhos, né? Os ônibus verdes são aqueles que o município tem uma ação. Nós temos que fiscalizar todos eles, né? Todas as empresas desses diversos consórcios, tanto o metropolitano como o sistema municipal, nos horários de pico, a fim de fazer cumprir o decreto, e nesse sentido, até aqui, salvo linhas que tradicionalmente apresentam problemas, a gente tem tido uma redução da reclamação. Felizmente, as ações da Transcom, em parceria com a CETOP, tem funcionado bastante. Há uma reclamação muito forte dos empresários desse setor, que perderam passageiros, e aí tem uma conta que já começam a apresentar, tanto aqui como no governo do estado. O governo federal soltou algumas ações de antecipação de alguns recursos que podem diminuir esses prejuízos que eles alegam estar tendo nesse período. Estamos atentos, dialogando, mas o mais importante é que as pessoas continuem, na medida do possível, evitando pegar o transporte público, evitando sair de casa, porque facilita a nossa vida. Quanto menos a prefeitura tiver que fiscalizar o indivíduo e cuidar das ações de retaguarda para o pico da crise que nos aguarda, é o que a gente deseja. E prefeito, muitos ouvintes também, eles mandam fotos pra gente da Várzea das Flores, bem cheia. Vocês estão fazendo alguma fiscalização lá para tentar impedir o acesso? Na mesma quarta-feira que determinamos essa medida mais restritiva para os bancos e lotéricas, enfim, também fizemos o fechamento da Lagoa de Várzea das Flores. Porém, a gente tem aí cerca de 65%, talvez 70% do espelho d'água no município de Contagem, os outros 35%, 40% em Betim. As duas cidades têm acesso mas eu acho que lá também a Guarda Municipal está endurecendo muito a fiscalização para evitar que banhistas, pescadores, enfim, o sujeito está fora do trabalho, quer algum nível de lazer, e todo mundo tem a ideia ao mesmo tempo. Começaram, e as denúncias não chegaram, a prefeitura está fechando o acesso, a exemplo do que fazemos no carnaval já há alguns anos, da lagoa. E as notícias que temos de quarta-feira até agora e do final de semana, que foi uma redução radical no número de pessoas encontradas banhistas, a prática dos esportes náuticos, pescadores, enfim, não foram localizados naqueles mesmos ambientes. Não vamos relaxar enquanto perdurar a crise. Prefeito Alex de Freitas, de Contagem, conversando aqui com a 98, falando sobre restrição ao isolamento social no município, batalha contra a Covid-19, Contagem começando aí a multar pessoas e empresas que descumprirem o isolamento social. Prefeito, microfones abertos, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a vocês, eu sigo com muita esperança de que isso termine logo. Parabéns pelo papel que vocês têm feito aí, às vezes com muito bom humor, mas com muita seriedade na transmissão das importantes mensagens de que a gente não tem como passar por isso sem uma adesão de toda a sociedade. Eu estou com muita esperança, com muita fé de que a gente vai sair disso sem ter que contabilizar muitas mortes como outros países aí pelo mundo afora. Força, fé e juízo, todos nós temos que ter. Obrigado a 98, um grande abraço aos seus ouvintes. Boa, prefeito.